Você já ouviu falar de realismo capitalista? Tem esse livro aqui do Mark Fisher, que é muito interessante e que ele traz esse conceito, então, e eu acho ele muito importante para a gente entender os dias de hoje. Então eu vou ler aqui algumas passagens deles para a gente pensar, primeiro, no primeiro momento desse vídeo, o que é o realismo capitalista, entender o conceito com uma definição bastante simples e numa passagem bastante curta, e depois a gente vai fazer uma reflexão que o próprio Mark Fisher faz acerca do Kurt Cobain e fazer uma reflexão acerca do próprio Mark Fisher. A citação é a seguinte: ao assistir Filhos da Esperança, é inevitável lembrar da frase atribuída a Fredric Jameson e Slavoj Žižek, de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Esse slogan captura precisamente o que quero dizer por realismo capitalista: o sentimento disseminado de que o capitalismo é o único sistema político e econômico viável, sendo impossível imaginar uma alternativa a ele. Então, embora talvez algumas pessoas de vocês tenham entrado pela primeira vez com contato com o conceito realismo capitalista, todos vocês estão cansados de viver isso. Uma outra versão do fim da história do Fukuyama, mas agora escrito por alguém muito mais contrário ao sistema e, inclusive, essa grande frase que já está bastante famosa, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, que ele fala, né, Fredric Jameson, Slavoj Žižek, e acabou ficando famosa por ele. Se você for pensar, uma frase que já está tão no nosso imaginário que é até difícil entender a autoria. As pessoas citam muitas vezes como Mark Fisher, fazem ressalva, então ele nem menciona se é quem que falou isso, porque na verdade se a gente for pegar o Fredric Jameson, o Slavoj Žižek e o próprio Mark Fisher, são três pessoas que estão meio que de acordo com essa ciência central de que realmente o capitalismo se apresenta dessa forma e coloca inclusive, né, barreiras para que a gente consiga imaginar. Então, para a gente ser um pouco Foucaultiano, as próprias instituições, sejam as educacionais, sejam midiáticas, seja a própria concepção, a própria maneira como a gente concebe até a sexualidade no nosso sistema, não nos permite imaginar algo para além desse status quo que é capitalista. Não dá nem para falar de religião sem falar em capitalismo, sem falar em necessidade de superar o capitalismo, porque olha o que ele está fazendo, inclusive com as religiões. E está muito em pauta isso da morte da esquerda, né? A gente vem falando muito, eu venho muito trazendo o conceito de pós-modernismo para ver se a gente consegue unir, inclusive, pós-modernismo com o marxismo, com uma ontologia do presente, onde a gente entende o que está acontecendo e a gente busca criatividade para criar alternativas, modos de fuga, modos de resistência. E esse vídeo aqui é um vídeo que vai ser até um pouco bad vibe, porque ele tem um final trágico, tá? A gente vai comentar sobre ele no final, mas antes disso, eu sou o professor Daniel Cidade, eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho, quem puder, tornar-se membro ou contribuir com o Apoia-se, isso ajuda muito. Me seguir no Instagram ou no TikTok, a gente tem outro tipo de comunicação, eu aviso minhas lives lá no Instagram, é um acesso mais fácil, vocês podem ver pelos stories, etc. É interessante também no Mark Fisher que ele fala que eu quero usar o termo realismo capitalista. Algumas pessoas usam o termo pós-modernismo para se referir a essa ideia, essa adesão ao capitalismo, de que o capitalismo é insuperável. Eu, como pós-moderno e anticapitalista ferrenho, e alguém que estuda Foucault, que também é um anticapitalista, Foucault é praticamente um anarquista, na verdade, eu estou pensando em fazer vídeo sobre isso. Então, eu realmente gosto, então, da terminologia correta, eu realmente acho que realismo capitalista é um termo bom, né? Embora a palavra realismo na história da filosofia adquira tantos significados, inclusive tantos significados contraditórios em outros períodos, né? A própria epistemologia ela vai adquirir um significado que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está falando aqui. Na filosofia política de Maquiavel, outro significado. Aquilo é outro significado ainda. Tá? É outro significado ainda. E esse livro do Fisher, ele é repleto de conteúdo, mas esse vídeo não é um vídeo para fazer um review do livro, tá? Eu recomendo muito a leitura, é uma leitura simples, é uma leitura agradável de um autor que traz muita referência cultural. O próprio início da passagem, ele comenta uma série, Filhos da Esperança, que também é uma série que eu não assisti, mas ele faz toda uma descrição. Também é bastante interessante considerar essa descrição, considerar, enfim, as referências culturais. Ele é alguém com bastante referência cultural e, inclusive, né, ele traz, né, e eu faço esse vídeo também por ser a minha banda favorita, né, que é Nirvana. Eu já comentei isso aqui no canal. Nirvana é minha banda favorita desde que eu tenho 14 anos. Tive até banda que tocava Nirvana. Claro que depois de quase 3 décadas ouvindo Nirvana, eu não ouço com tanta frequência, tô sempre ouvindo outras coisas, etc. De vez em quando bate aquela nostalgia, eu ouço tudo. Mas enfim, continua sendo uma banda que eu tenho muito apreço. E ele comenta sobre o Kurt Cobain especificamente, e eu acho muito interessante trazer essa passagem aqui. Ninguém encarnou e lutou contra
encontra esse beco sem saída mais do que Kurt Cobain e o Nirvana, com sua espantosa lassidão e sua raiva sem objeto. Cobain parecia ecoar a voz esgotada do desânimo de uma geração que tinha nascido depois da história, para a qual cada gesto era antecipado, rastreado, comprado e vendido antes mesmo de acontecer. Cobain sabia que ele era apenas mais uma peça do espetáculo, que nada funcionava melhor na MTV do que um protesto contra a MTV. Sabia que cada gesto seu era um clichê previamente roteirizado. Sabia que até mesmo saber disso era um clichê. Eu lembro, inclusive, que teve um momento, então, que ele satirizou. O Nirvana foi uma das várias bandas que satirizaram o uso de playback, né? Então, eles eram obrigados a usar playback. Daí, então, vamos fazer sacanagem, vamos fingir que estamos tocando, mas de uma maneira caricata, etc. Se pesquisar, você encontra esse tipo de coisa. É bastante interessante. Eu lembro quando eu jovem, eu achava isso genial, eles quebravam os instrumentos no final do show, enfim, tinha bastante sátira, eles realmente entendiam que eles estavam sendo vendidos por um produto. O Kurt Cobain realmente ficava muito agoniado com estar sendo vendido como um produto, com toda essa espetacularização da vida dele. Ele inclusive tem um CD deles que eles comentam que se você é homofóbico, se você é misógino, se você é racista, você não deveria comprar os CDs deles, você não deveria ir aos shows deles. Tem certo tipo de resistência, tem certo discurso contra o sistema na música e na atitude deles, mas ao mesmo tempo é uma coisa melancólica. O grunge, né? Muitos das pessoas desse movimento grunge tem essa rebeldia contra um sistema, mas é uma rebeldia depressiva, uma rebeldia melancólica, uma rebeldia que, diferente então de uma rebeldia marxista, de uma rebeldia pós-moderna, que tenta então buscar modos de lutar contra o sistema. Você está falando de artista, né? Você está falando de artistas que estavam inclusive sendo explorados pelo sistema, cientes de que estavam sendo explorados por um sistema e angustiados com isso. E com Kurt Cobain, eu li algumas biografias do Kurt Cobain quando era jovem, não que eu vá lembrar de detalhes, etc. Mas Kurt Cobain era uma pessoa que realmente teve uma vida bem angustiada, bem depressiva. Dizem que ele era bipolar. Toda uma série de questões que culminam então, né, com a vida dele, com o final trágico dele. Vamos citar mais uma última passagenzinha do Mark Fisher aqui pra gente concluir. Nesse contexto, até o sucesso significa um fracasso. Ser bem-sucedido quer dizer apenas que você é carne nova no pedaço, e logo logo vai ser devorado pelo sistema. Mas a profunda angústia existencial do Nirvana e de Cobain já pertence a um outro tempo. O que veio depois disso foi uma cópia do rock, que reproduz as formas do passado sem angústia nenhuma. A morte de Cobain confirmou a derrota e a incorporação da utopia do rock e de suas ambições ousadas. Eu não generalizaria, tá? Eu vejo que existem vários tipos de rock que tem sim angústia com o sistema e mais uma série de coisas, mas realmente surge um rock assim bem dentro da indústria cultural. Não vou citar nomes aqui também para não ofender o gosto musical de ninguém, mas existe todo um rock conformizado, né? Existe todo um rock padronizado, todo um rock bonitinho dentro do sistema, querendo loucamente agradar o sistema, quando o rock é uma afronta ao sistema, né? A gente pode lembrar dos fãs de Pink Floyd e Rage Against the Machine indignadíssimos com eles satirizando então o sistema, criticando a direita e criticando o capitalismo, né? Quando na verdade o rock é sobre isso. O próprio Nirvana tem uma música chamada In Bloom, onde ele satiriza o fã conservador do Nirvana. O Nirvana, como ser uma banda grande, midiática, ele tinha fãs conservadores, eles não gostavam de conservadores. Então, se você digitar o clipe, né, em Bloom, se você ler a letra da música, interpretar, até tem interpretações na internet, etc., você vai ver que é uma sátira ao fã de direita de Nirvana, tá? Que depois também Pink Floyd, Rage Against the Machine e outras bandas também vão ter esse tipo de coisa. A gente viu esse fenômeno acontecer há algum tempo. Inclusive, eu também não consigo deixar de pensar na música The Dope Show do Marilyn Manson. Mas o triste fim disso tudo é que o Kurt Cobain tirou a própria vida. E o Mark Fisher também. Eu não sei muito bem do contexto que o Mark Fisher tirou a própria vida, até tenho interesse. Eu sei que ele tem outros escritos onde ele relata, ele sofria de depressão, ele inclusive atribuía essa depressão ao capitalismo, inclusive, ele comenta um pouco no livro, né, como a gente fala muito de depressão como projetos psicológicos, meramente psicológicos, e na verdade são processos sociais. Então ele via a sua depressão como associada ao capitalismo, a um processo social, a uma subjetividade que tem muita dificuldade de sobreviver ao capitalismo, inclusive por isso que ele
ele deve se identificar bastante, né? As passagens mostram como existe uma certa identificação com Kurt Cobain, que eu também contribuo com essa identificação, tá? Desde jovem, eu não botava em termos de capitalismo, eu não era politizado quando eu tinha 14 anos. Hoje eu vejo que essa inconformidade, até esse quadro meio depressivo aí, ele tá relacionado ao sistema. E é muito irônico, né? Ele fala que o sucesso significa fracasso. E pensa no Kurt Cobain, né? Pensa que alguém que chegou meio que no topo do mundo, né? O Kurt Cobain era um cara muito bonito, o Kurt Cobain era um cara muito bem sucedido, muito talentoso, tava rico, tava casado, tinha uma filha maravilhosa, tinha tudo para ser feliz, tinha o mundo aos pés dele e, no entanto, ele sabia que isso tudo era um espetáculo, que isso tudo fazia parte de uma coisa mesquinha, que é esse sistema que quer vender, que quer usar os seres humanos como produto. Não tá nem um pouco preocupado, né? A gente vê os artistas muitas vezes em depressão, a gente viu a Amy Winehouse definhando, fazendo música, falando sobre como ela tava mal, e o sistema, não, você tem que produzir, você tem que fazer show, você tem que isso, você tem que aquilo. E daí a pessoa vai lá e morre também. Tem até o Clube dos 27, né? Vários artistas que morreram aos 27, ou de suicídio, ou de overdose, o que é uma forma de suicídio, se você for ver. Tem Kurt Cobain, tem Janis Joplin, tem Jimi Hendrix, tem Jim Morrison, tem um monte de gente nessa faixa, então, muito jovem, né? 27 anos, gente. 27 anos essa pessoa morreu, e tudo porque estão dentro de um sistema extremamente depressivo, violento, que consome as pessoas, corrói e muitas vezes não dá nem as ferramentas para essa compreensão disso. E daí fica aquela coisa, né? Dá para fazer alguma coisa nesse mundo? Eu acho que sim ainda. Eu não vou em momento algum dizer tá tudo perdido, em momento algum eu vou aderir ao realismo capitalista e dizer que eu imagino mais o fim do mundo do que do capitalismo. Eu acho que as forças históricas estão sempre a jogo e a gente não tem como fazer nenhum tipo de previsão. Então, assim, não vamos aderir ao realismo capitalista, que é uma certa forma de cinismo, que é uma certa forma de derrotismo. Talvez você não vá mudar o mundo, né? Mas eu acho que morrer tentando, né? E criar uma vida, inclusive uma vida alegre, né? Recusar essa depressão. Eu sei que você não pode simplesmente dizer não para a depressão, mas quando você entende que ela faz parte de um sistema, quando você entende que inclusive a resistência, inclusive tornar-se um ser que está contra esse sistema e colocar a sua vida contra esse sistema em algum grau, tentando ser feliz, tentando ter momentos de respiro, tentando ter momentos de felicidade, se unindo com as pessoas que também comungam com isso, eu acho isso muito importante. Várias vezes, tanto aqui no canal, quanto até na minha vida pessoal, pessoas já disseram, você não vai mudar o mundo, você acha que o teu comunismo vai triunfar e blá blá blá. E olha, eu vou dizer uma coisa, não é sobre isso, sabe? Eu sei que eu sozinho não mudo o mundo, e o que eu posso dizer pra vocês é que não é nenhuma escolha. Eu não tenho mais como não ser anticapitalista. Eu posso até pensar, será que eu sou comunista? Será que eu sou anarquista? Porque eu admiro muito o anarquismo. Estou inclusive lendo David Graeber, vou fazer vídeo sobre isso. Eu admiro muito o anarquismo. Nesse momento eu me vejo muito mais como comunista por uma série de questões que eu também posso produzir vídeo mais pra frente. Estou produzindo bastante vídeo, então assim, qualquer reflexão que vem, né? Isso aqui foi uma reflexão que veio, que eu pensei, precisa ter vídeo, vou compartilhar com vocês. Então assim, eu não consigo ser diferente. Muitas pessoas, não é uma questão de escolha, eu não consigo ser diferente. Eu não consigo viver nesse mundo e ser apático. Então a minha existência, ela tem que ser resistência em algum grau. Mas ao mesmo tempo que ela tem que ser resistência, ela tem que ser feliz. Eu tenho que buscar respiros e comungar com as pessoas que estão nessa frequência. Porque tem gente que tá de boa, conformado. Às vezes tá mal e não sabe, tá mal e não atribui ao sistema, né? Fica aderindo a coach. Então todas essas coisas problemáticas que a gente vê, embora dê para alienar as pessoas, uma vez desalienadas é difícil voltar a alienar. Se você é alienado, você pode escolher deixar de ser alienado. Mas se você já não é mais alienado, né, pelo menos de maneira geral, claro que alguma alienação todo mundo tem, se você já não é mais alienado, você não pode voltar atrás, você tá entendendo? Você não pode escolher agora eu vou ser alienado. A pílula vermelha e a pílula azul não existem, tá? Existe trabalho psicológico, intelectual, cultural, coletivo de compreender melhor o mundo e buscar a melhor maneira de lidar com isso. Então eu acho muito importante que a gente faça um grande caso do fato de estarmos do lado certo, de não estarmos compactuando com esse sistema. Vão te dizer que isso é pouco. Vão te dizer que você não vai mudar o mundo. E não vai mesmo, tá? Mas isso não é pouco. Isso é coisa pra caramba. Você tem tudo pra ser um alienado. Você tem tudo pra ser a favor desse sistema, porque desde criança esse sistema te pega de maneira violenta e fala assim, você vai entrar nesse sistema. Palmada é normal. Você vai apanhar. Você vai aprender na violência. Você vai ser criado num Deus que é violento. Esse Deus odeia a tua sexualidade. Esse Deus odeia se você se comportar assim, assado. Esse Deus, ele acha tudo muito feio. Existe um
sistema onde você trabalha para enriquecer uma minoria e esse é o melhor sistema do mundo, todos os outros sistemas são bicho-papão, a gente tem que perseguir comunista e blá blá blá, e você não cai mais nessa balela, você é foda, você realmente já é muita coisa, tá? Eu sei que talvez você não vá mudar o mundo, né? O mundo precisa de uma série de coisas, mas qualquer mudança que o mundo for ter para melhor, você vai estar junto, você vai fazer parte disso. Pode ser uma gotinha no oceano, mas você é parte, você é uma gotinha nesse oceano que está buscando um mundo melhor. Um oceano que lamenta a morte de Kurt Cobain e Mark Fisher, porque eu lamento mesmo, é um vídeo meio triste, mas é para ser um vídeo otimista. O Kurt Cobain e o Mark Fisher não aguentaram esse mundo e você tá aí firme e forte aguentando. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.